Dirijo-me também aos membros da Comissão de Talentos, entidade proprietária da Universidade de da diretora executiva do Colégio do Nosso Meio, minhas senhoras e meus senhores. Existem duas razões fundamentais que nos conduziram a esta reunião. E duas razões intrinsecamente ligadas, querem mesmo separadamente ligadas. A primeira tem a ver com o facto de estarmos a comemorar o 9º aniversário da nossa instituição de ensino superior. Na verdade, na sequência de uma série de transformações que começaram com o Instituto Superior Politécnico de Conhecimento, acabámos por depois transformar esse projeto naquilo que é hoje a Universidade de Conhecimento. Hoje é, portanto, o dia da Universidade de Conhecimento, consensualmente fixado por nós depois de muita ponderação e muita discussão. Mas hoje também comemoramos o 104º aniversário natalício do nosso patrono, Gregório Semedo. Hoje ele completaria 104 anos de vida. Portanto, são duas datas que resolvemos comemorar no mesmo dia, exatamente porque são datas importantes na vida das nossas instituições. Como sabem, o projeto da Universidade de Gregório Semedo foi concebido, criado e está a ser desenvolvido como forma de darmos continuidade ao nosso projeto educativo,
que começou com o Colégio Gregório Semedo. Evoluímos exatamente com vista a garantirmos uma formação adequada desde o nível de base até ao nível superior. É para nós, portanto, um projeto que representa um legado do nosso patrono Gregório Semedo. Para as pessoas que não sabem, porque aqui estudantes são novos, Gregório Semedo foi uma pessoa que, apesar da pobre e ligado a um trabalho semi-escravo, não tendo nada para partilhar com os seus semelhantes, resolveu dar o melhor que ele tinha de si, que era o conhecimento. Pois nessa altura, e eu me lembro muito bem, era um dos 2 ou 3 negros que sabiam ler e escrever na aldeia onde eu nasci, em Cachito, no Belo. Todas as crianças passaram por si para aprender a ler e escrever. E, para além disso, os conflitos sociais entre as comunidades eram resolvidos por ele, os jovens eram preparados por ele para assumirem o matrimónio, etc, etc. Era, de facto, um verdadeiro líder social e religioso. Lembro-me que dizia às crianças que com ele aprendiam a ler e escrever, que aprender a ler e escrever é como possuir uma lanterna acesa numa noite escura. Quem tiver essa lâmpada andará mais rapidamente do que os outros. É isso que estamos a tentar fazer com as nossas instituições educativas, oferecendo aos jovens angolanos a oportunidade de se formarem, não só do ponto de vista técnico e científico, mas também em termos dos valores morais que nós defendemos. Ora, 9 anos, olhando bem, principalmente para as nossas circunstâncias, não é muito tempo para uma instituição de ensino. Eu repito, olhando bem para as nossas circunstâncias, que não vou roubar-nos tempo a discriminar, porque nós todos sabemos quão difícil é, pelo menos por enquanto, criarmos instituições desta natureza, com esta envergadura e principalmente com os objetivos que nós defendemos. Mas ainda assim, fazendo uma retrospectiva histórica e, se quisermos, fazer uma análise sistémica do nosso modelo de ensino, podemos dizer orgulhosamente que a nossa instituição vem crescendo e vem se desenvolvendo, vem se consolidando paulatinamente, com base numa filosofia pedagógica própria, assente em valores, princípios e regras que defendemos como sendo universais e, por isso, transpassam o tempo e o espaço em que se localizam. Para nós, e é bom repetir isso, não me canso de repetir, porque é importante que as pessoas que estão ligadas ao nosso projeto não só saibam disso, mas cultivem esses valores. Estou a referir-me aos valores como a moral, a ética, a deontologia, o patriotismo, o civismo, que complementam a formação de qualquer angolano. Temos defendido neste sentido que não basta ser um bom técnico do ponto de vista científico, do ponto de vista académico. Se essa formação técnica e científica não estiver baseada nestes valores que eu acabei de referir: a moral, a ética, a deontologia, se quisermos, parece ser um pleonasmo, mas a deontologia profissional, o patriotismo e o civismo. Isto é muito importante para que, do nosso ponto de vista, um quadro angolano possa sentir-se verdadeiramente um patriota capaz de ajudar a desenvolver o nosso país. Neste processo de crescimento, acho que poderemos dizer, sem medo de errar, que a Universidade de Gregório Semedo conseguiu
por mérito próprio, e quando digo mérito próprio estou a incluir todos aqueles que fazem parte da família académica do OCB, conseguiu afirmar-se no mercado de ensino como um parceiro importante do Estado e do nosso Executivo nessa tarefa árdua, mas tem que ser vencida, de formar quadros à medida das necessidades do nosso processo de reconstrução e desenvolvimento nacional. As instituições de ensino superior em Angola têm estado a aumentar, a diversificar, e é importante notar que as empresas privadas que investiram e investem no ensino terão contribuído até o ano passado com 48, 49 e creio que agora estamos com mais de 50% dos quadros superiores formados em Angola. É de facto um dado que deve ser retido no sentido de valorizarmos, de apoiarmos, de estimularmos a participação de empresas e empresários angolanos no setor do ensino, porque sem essa participação, com certeza absoluta, o país não teria os quadros superiores que hoje tem. São perto de 200 mil os estudantes que estão hoje no ensino superior. E é bom também dizer-se que com essa formação de nível superior, demos a nossa contribuição, ainda que modesta, para a redução da pobreza no seio das famílias angolanas. Muitos dos quadros que se formaram hoje estão a ocupar posições de destaque em empresas privadas, públicas e do Estado, auferindo uma remuneração que antes não tinha e contribuindo assim para a melhoria da vida das suas respectivas famílias. As empresas passaram a ter quadros com maior qualificação. O próprio Estado beneficia dessa formação, melhorando a administração pública. Por isso, acho que é um motivo de orgulho, um motivo de satisfação, dizermos hoje que conseguimos criar uma instituição, conseguimos desenvolvê-la, conseguimos mantê-la com perspectivas muito positivas. É a nossa humilde contribuição neste processo de formação de quadros para os desafios que o nosso país enfrenta, principalmente no domínio da reconstrução e desenvolvimento nacional. Isto, entretanto, resumidamente, não pode fazer-nos escamotear os desafios que temos pela frente e algumas debilidades que temos. Estamos entre membros da direção da universidade, estamos entre membros da intelectos, a proprietária da universidade, estamos entre membros do corpo docente, discente da universidade. Temos que dizer isto muito claramente. Há vários desafios ainda a vencer, em diversos domínios. Precisamos de melhorar a nossa organização no sentido de encontrarmos as melhores soluções para o funcionamento da nossa instituição e para conseguirmos maior eficácia na implementação das decisões estratégicas que nós mesmos tomamos. Parece-me ser importante isto. Parece-me também ser muito importante dedicarmos uma atenção especial à qualidade dos serviços que prestamos aos nossos principais clientes, que são os nossos estudantes. Continuamos ainda a verificar algumas queixas e reclamações, embora, em abono da verdade, em número cada vez menor, mas precisamos de dar respostas céleres às questões que nos colocam. Porque, como sabem, aqui mesmo à nossa volta, na zona do Morro Bento, foram criadas várias instituições de ensino, na maior parte delas
oferecendo os mesmos cursos ou cursos semelhantes que os nossos. Este facto deve alertar-nos para a necessária e a sã concorrência, que não deixa de ser concorrência, entre nós. E por vezes, para sermos preferidos e para conquistarmos patamares mais elevados, por vezes não é necessário inventarmos coisas de outro mundo. Não precisamos de grandes descobertas científicas, técnicas e tecnológicas. Por vezes basta uma forma muito simples de atender as pessoas. Uma forma muito simples de resolver ou de ajudar a resolver os problemas que os nossos estudantes colocam. Tenho que abrir aqui um parênteses também para dizer que, em alguns casos, os processos são mais lentos, demoram mais tempo, porque nem todos os estudantes, ou pelo menos nem todos aqueles que se dirigem a nós solicitando isto ou aquilo, vêm ou fazem de boa fé. Temos provas inequívocas, claras, precisas, concretas, de alguns estudantes que, pensando que estamos tão mal organizados, procuram obter fraudulentamente determinadas declarações, determinadas posições da universidade, para fins que nós nem sempre escolhemos. Para isto obriga-nos a uma atenção redobrada, porque somos uma instituição séria, queremos continuar a ser uma instituição séria e por isso temos que estar muito atentos a este. Felizmente não são muitos esses estudantes, mas volta e meia aparecem alguns estudantes nessa situação e a nossa atenção tem que ser redobrada. Mas isto, entretanto, como disse, não pode justificar o atraso e a má qualidade que em alguns casos prestamos aos nossos estudantes. Repito, bastaria talvez uma diferença muito simples no modo como tratamos as questões, no modo como damos soluções aos problemas, para que consigamos patamares mais altos, porque é um elemento muito importante. Mas creio que a principal necessidade que sentimos tem a ver com a forma como nós vemos a nossa própria organização e como nós trabalhamos entre nós. Refiro-me ao seguinte: é preciso olharmos, e aqui faço um apelo inclusive aos próprios estudantes, é preciso olharmos para a universidade como um sistema em que as suas partes estão não somente integradas, mas estão interdependentes. O que quer dizer que teremos que trabalhar de forma sinérgica, onde todos são importantes para as soluções que procuramos, independentemente do seu grau hierárquico, independentemente do seu nível académico, independentemente do local onde ele se encontra. Desde o reitor à trabalhadora de limpeza, eu poderia dizer desde a trabalhadora de limpeza até o reitor, porque aqui queremos olhar exatamente para a visão integrada do sistema, são pessoas importantes para a eficácia e a eficiência dos nossos serviços. É tão importante o trabalho que o reitor faz, e os vice-reitores, os decanos, os professores, quanto o trabalho de limpeza que uma empregada faz. É tão importante o trabalho que faz um chefe dos serviços, quanto o trabalho que um segurança faz. Aliás, a propósito de segurança, temos que contar com os estudantes nesse domínio, com vista a impedir que pessoas que não tenham nada a ver com a vida da universidade estejam aqui dentro. Porque nem todos vêm com as mesmas intenções. Felizmente, não tem acontecido ainda coisas graves, mas prevenir é o melhor remédio. E nessa perspectiva, eu quero chamar a atenção para cada um destes grandes grupos
de elementos da universidade. Desde logo, a própria direção da universidade, que tem uma responsabilidade acrescida, porque tem a ver com a condução da nossa instituição, com a condução dos processos que nos levam a ter êxito no nosso trabalho. Nós fizemos uma aposta no sentido de sermos uma instituição de qualidade, perseguirmos a excelência e, se quiserem, perseguirmos a perfeição, apesar dela ser inatingível. Mas ganharemos experiência se formos persistentes nesse trabalho árduo de perseguir a perfeição. O corpo docente é um desafio ainda provavelmente dos maiores de todos, embora não seja somente para o GS. É um desafio de todas as instituições de ensino superior. Porque, como costumo dizer, se as instituições de ensino superior cresceram rapidamente, os professores não crescem na mesma dimensão, na mesma velocidade. Não crescem como os cogumelos, como eu costumo dizer. É preciso formá-los. Mas os que existem têm a obrigação de serem competentes, de serem dedicados e de serem comprometidos com o nosso sistema. Temos queixas de alguns professores que, provavelmente, num outro momento, num momento de maior, digamos, disponibilidade do corpo docente, talvez não devessem integrar o nosso corpo docente. Temos queixas de alguns alunos. Temos que trabalhar com eles no sentido de não só aprimorarem os seus conhecimentos técnicos científicos, mas também os seus conhecimentos sobre metodologias de ensino, sobre pedagogia, etc., porque, de outra forma, não atingiremos os objetivos que queremos. Mas os estudantes também têm obrigações, não têm somente direitos. E a obrigação principal do estudante é também ser um estudante dedicado. Há estudantes que estão aqui simplesmente para terem um diploma, e às vezes de maneira menos correta. Há estudantes, embora poucos, que aparecem aqui simplesmente quando há uma oportunidade ou quando há uma prova ou coisa parecida. Não se dedicam ao ensino, não se dedicam à aprendizagem, não estão interessados em aprender. Ora, isto é muito mau. É muito mau porque um aluno mal formado, um quadro mal formado, é pior do que um carro mal construído. Um carro mal construído, se detectar a falha, vai de novo para a oficina, destrói-se, manda-se para a cirurgia e faz um novo carro. Um aluno, um quadro mal formado, é um aluno que se repete geometricamente. Porque ele vai para uma empresa, não sabe, mas tem que se desenrascar para manter o posto, não sabe e não consegue educar convenientemente os seus filhos, não sabe lidar com a família, etc. Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Aos estudantes também peço que compartilhem connosco o esforço que fazemos para manter esta universidade em condições dignas. Temos informações de estudantes que não respeitam o património que nós construímos para o seu próprio bem. Não se escandalizem porque há que arrancam coisas que a gente coloca na casa de banho para o seu bem, para o seu benefício, que destroem mobiliário, etc. Às vezes sob pretexto muito fútil, de que pagam e por isso há dinheiro, devem conservar. Eu acho isto extremamente mal. Mas eu prefiro essencialmente a questão do ensino. De tal modo que, para os trabalhadores da limpeza, idem aspas, para os seguranças, idem aspas. Nós estamos todos aqui, à volta de 6 mil e tal alunos, ou para 7 mil alunos, precisamos que os seguranças sejam vigilantes para o bem deles, para o bem dos estudantes e para todos aqueles que trabalham aqui dentro. É necessário. Estamos em paz, é verdade, e ainda bem, uma paz que eu espero que não seja somente duradoura, que seja uma paz definitiva, mas, mesmo em tempo de paz, precisamos estar vigilantes, porque cada período
de cada país tem desafios próprios no domínio da segurança. Ainda nós, se não cuidássemos da segurança, pelo facto de estarmos em paz. Os trabalhadores devem ser mais zelosos, devem cuidar disto como se estes móveis, este edifício fosse a sua própria casa. Eu quero, portanto, terminar por aqui, porque já vamos com uma hora bastante avançada, repetindo em 2 ou 3 palavras que mantém-se o nosso compromisso, o compromisso de intelectos, o compromisso da direção da universidade de levar a Universidade do Grosso Medo a patamares cada vez mais altos. Temos aqui um ensino de excelência, temos um ensino aqui diferenciado, não sermos somente mais uma instituição de ensino. Estamos a trabalhar neste momento em alguns projetos, alguns deles provavelmente arrancar ainda este ano, mas essencialmente no próximo ano, algumas ações muito concretas para melhorarmos a eficiência e a eficácia do nosso modelo de ensino. Foi nomeada uma comissão de gestão, integrada pelo vice-reitor científico, vice-reitor pedagógico e a pró-reitora para a inovação e promoção da qualidade, de quem espero, ou melhor, de quem esperamos ideias não somente válidas, mas acima de tudo inovadoras, no sentido de fazermos a diferença que queremos fazer a nível das instituições do ensino superior. Quero terminar agradecendo muito sinceramente a todos os presentes pelo facto de se terem dignado partilhar connosco este momento de dupla alegria, aniversário da Universidade do Grosso Medo e aniversário natalício do seu patrono. Quero agradecer o esforço que foi feito pela comissão organizadora para termos aqui estas condições. Quero agradecer aos nossos trabalhadores de segurança que estão aqui e, em particular, aos nossos palestrantes, que um veio de Portugal, da Universidade do Minho, e o outro aqui de Angola, de uma grande empresa, que está em várias áreas, com temas que me parecem muito importantes para nós todos, principalmente para os estudantes. Em relação às tecnologias e essa tentação do plágio, que me parece adequado. Eu felicito as pessoas que escolheram o tema. Acho que estamos num momento de provas, de frequências, é verdade, trabalho de final de curso, portanto, acho que é uma oportunidade muito boa para tratarmos disto. O outro tema do empreendedorismo entre a teoria e a prática é, sem sombra de dúvidas, muito interessante e muito atual. Está-se a falar muito de empreendedorismo, e ainda bem, mas parece-me que a distância entre a teoria e a prática ainda é grande. Vamos ver como é que o nosso amigo Costa Reis nos vai ensinar a encurtar essa distância entre a teoria e a prática. Eu costumo dizer, não sei se falo por aqui, que a distância mais curta entre o sonho e a realidade é a decisão. Vamos ver qual é a distância mais curta entre a teoria e a prática no domínio do empreendedorismo. Muito obrigado a todos e, por favor, sigam com atenção os temas que nós vamos abordar a partir de agora. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Queria cumprimentar o Sr. Magnífico Reitor, o Sr. Vice-Reitor e agradecer o convite. E queria cumprimentar os colegas, docentes e os futuros colegas, estudantes que estão aqui presentes. É com muita honra que estou aqui, principalmente. Gostaria de qualquer maneira, mas pelo facto de ser o aniversário da Universidade, ainda me sinto mais honrado. Eu escolhi para falar um tema que fosse de interesse de um público mais amplo,
para além daquele que eu estou habituado a falar, que são os informáticos. E escolhi este tema do plágio, porque é um problema com que nós todos nos debatemos, quer os professores como os estudantes. Nós temos que evitar e os estudantes também têm que evitar, não é? Isto aqui é uma fotografia lá da... Tentei fazer publicidade da casa, não é? Esta é a fotografia lá da minha universidade. E, portanto, são os dados sintéticos. É uma universidade mais ou menos recente, começou a ter alunos só em 75. Tem 2 campos, um em Braga e outro em Guimarães. Tem quase todos os cursos, pós-graduações, etc. Tem alguma investigação com resultados. Ainda há pouco tempo, um dos nossos físicos trabalhou na equipa do Prémio Nobel por causa do grafeno e também desempenha um papel importante na região norte do Minho e participa com parceiros ao nível global. Isto é sobre mim, se eu não falar de mim, ninguém mais fala, não é? Eu nasci na Norte, no Douro, depois estudei no Liceu Maquiavel, concluí o ensino secundário, depois de concluir o ensino secundário, dei umas aulinhas na Escola Nova Canina, e também fui monitor na Universidade Agostinho Neto, terminei o meu curso na Universidade Agostinho Neto, na Engenharia Eletrotécnica, em 83, depois fui assistente durante uns anos e chegou a uma certa altura que resolvi emigrar e fui para a Universidade de Minho, onde estou desde 1988. Eu já faço parte da mobília e está a chegar uma altura também de regressar a casa. Estou a ficar cansado de estar longe. Portanto, isto é mais ou menos o sumário daquilo que vos vou falar. Portanto, o tema principal vai ser, por um lado, a disponibilidade da informação que nós temos atualmente. Desculpem-me os meus colegas que estão aqui presentes, mas cada vez mais o papel do professor é menor. Portanto, nós somos cada vez mais quem facilita a aprendizagem. Portanto, os estudantes têm que trabalhar mais porque dependem muito de si. Portanto, nós apenas facilitamos. Se vocês não quiserem fazer um bom curso, depende de vocês. Às vezes, em condições mais difíceis, se o estudante quiser, faz um bom curso. Isso, se compararem com o nosso tempo, eu estudei na Universidade de Agostinho Neto, na altura, nós estudávamos por umas folhas que os portugueses tinham deixado, e uns livros já, alguns com mais de 15 anos, etc. Portanto, vocês têm todas as condições para terem um bom curso, mas precisam trabalhar. Portanto, independentemente das condições que estava a falar o Sr. Reitor há bocadinho, que as universidades criam, vocês dependem muito de vocês próprios. Portanto, é isto que a internet permite nós estarmos num país menos desenvolvido e termos acesso a muita informação. Portanto, uma questão importante realmente é dominar a língua, outras línguas. E, normalmente, para os nossos estudos, normalmente o inglês. Depois, vou falar um bocadinho de plágio. A detecção automática de
plágio e como é que se pode combater o plágio. Aqui estão umas estatísticas que são sempre importantes de saber. Temos o número de utilizadores da internet a cada 100 habitantes. A azul é nos países desenvolvidos, a laranja nos países menos desenvolvidos e o amarelo são os dados globais. Portanto, estima-se que, há estimativas, embora isso seja discutível, que dentro de uma década, se posso agendar o público, dentro de uma década haverá mais utilizadores de internet do que a população mundial. Portanto, isso não significa necessariamente que toda a população mundial tenha acesso à internet. Isto é a distribuição dos utilizadores de internet nos vários continentes. Portanto, o continente africano, infelizmente, ainda tem muito que crescer, mas também está a crescer. Isto é o número de páginas. Portanto, para termos uma noção de informação que está disponível na internet, temos aqui o tamanho de um dos maiores motores de busca, portanto, o número de páginas indexadas. Portanto, nós fazemos uma interrogação, devolvemos uma resposta e essa resposta é baseada no tamanho do índice do motor de busca. Este aqui é o tamanho do índice do Google. Portanto, isto é em bilhões de páginas. Portanto, isto é tudo feito automaticamente e há assim umas variações, mas portanto, temos que ver a linha por cima. Aqui estão também as estatísticas daquilo que todos nós gostamos, que é o Facebook. Há aqui alguém que não usa o Facebook. No outro dia fui surpreendido por uma mensagem de uma amizade. Então quem é que era? Era uma minha professora da primeira classe, com 80 anos. Aqui temos as estatísticas do Facebook. Portanto, a ideia que eu queria passar é que atualmente há muita informação e quase todos nós, infelizmente não todos, vamos tendo acesso a essa informação. Isto marca a diferença relativamente ao antigamente, em que havia uma assimetria muito grande entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos. Portanto, antigamente, para se fazer qualquer coisa cientificamente jeito, tínhamos que aceder às bibliotecas dos países desenvolvidos e tínhamos que pedir os artigos pelo correio, etc. Mesmo no estudo formal, tínhamos bibliotecas normalmente desatualizadas e havia ineficácia, mesmo em áreas críticas como a medicina. Atualmente, pelo menos do ponto de vista potencial, qualquer médico tem a possibilidade, podemos estar a olhar para a slide, mas não tenho aqui o ecrã à frente, qualquer médico tem a possibilidade de ter acesso instantâneo a todos os novos desenvolvimentos. Atualmente, também temos na área da medicina grandes desenvolvimentos em termos da descodificação do genoma humano, que vai permitir a prazo haver medicamentos personalizados, com as nossas características próprias. Portanto, um médico é possível ter o registro clínico eletrónico do seu paciente,
e tem a possibilidade de comparar com o registro de outros pacientes que podem ter as mesmas doenças, o mesmo tipo de doença. Portanto, isto abre um grande potencial em termos daquilo que se pode fazer numa área tão crítica. E mesmo para países como o nosso, que são países com menos recursos, estes equipamentos estão cada vez mais baratos. Portanto, eu posso ligar um equipamento que antigamente não tinha acesso a um telemóvel e registrar isso num telemóvel, transmitir para o hospital, etc. Aqui estão alguns números da web. Estes números eu apanhei em 2011. Portanto, nós temos 90 milhões de páginas estáticas públicas. Também temos algum número, embora bastante mais pequeno, de páginas nas intranets. Portanto, isso são páginas que estão nas empresas. Por exemplo, vocês têm páginas que são da universidade e que não são visíveis de fora. E temos 300 mil páginas dinâmicas. Isto são páginas que são geradas automaticamente por interrogações a bases de dados. Okay? Destas páginas todas, apenas uma pequena parte é indexada pelos motores de busca. Portanto, há muita coisa que nós não conseguimos ter acesso porque não está indexada. Isto faz como se divide a web em visível e invisível, mas, de qualquer maneira, sempre que nós fazemos uma interrogação, e se estamos à procura de informação sobre determinado assunto, essa informação existe sempre na web. Portanto, a questão que se pode colocar é a qualidade dessa informação. A qualidade da informação depende da reputação de quem coloca essa informação e essa qualidade é aproximada pela popularidade das páginas. Okay? A popularidade é baseada no número de citações e há uns algoritmos, portanto, o primeiro dos quais foi inventado pelos patrões da Google para calcular essa popularidade. Portanto, quando nós fazemos uma interrogação, o que o motor de busca faz é pegar nas palavras que nós colocamos, fazer umas contas com a popularidade e depois devolve a resposta. Outra grande vantagem da web é a possibilidade de comunicação com pessoas. Portanto, temos o mail, que já existia, mas agora é muito mais simples com a web. Temos as redes sociais, grupos de interesse, acesso a especialistas, etc. Entretanto, esta coisa da internet e da web trouxe-nos um problema, ou colocou em cima da mesa um problema que toma grandes dimensões, que é o plágio. Portanto, o plágio já sempre existia, mas agora, com a facilidade do paste é cada vez mais simples. Portanto, digamos que a ideia que eu tenho é que o plágio é uma verdadeira epidemia, quer no ensino secundário como no ensino superior. Portanto, a definição de plágio é utilizar textos de terceiros sem explicitar convenientemente a sua origem. Normalmente, todos nós já nos ocorreu isso. Quando damos aos nossos alunos trabalhos teóricos, se tivermos um bocadinho de cuidado, eles apanham-se os textos que foram integralmente copiados na internet. Quando vamos buscar definições da Wikipédia,
às vezes nem percebem as definições, copiam para o relatório, etc. Como a maior parte dos textos em português são provenientes do Brasil, nota-se com facilidade que os textos foram escritos por pessoas do Brasil. Outra situação, e concordo muito quando há trabalhos do laboratório que nós não conseguimos mudar, depende do equipamento que temos, é que depois começam a fazer trabalhos sempre iguais dos colegas do ano anterior. Portanto, isto é o tipo de plágio que é feito pelos estudantes. Apropriam-se de material que não é dele, submetem trabalhos feitos por terceiros, fazem cópias de textos de fontes sem referência ou pegam o texto, utilizam as frases desse texto e não dizem onde é que viram aquele texto, onde é que tiraram o texto. Portanto, há autores que tentam identificar quais são as razões que levam a essa prática do plágio. Aqui estão algumas. Portanto, há pessoas que não sabem mesmo que estão a plagiar. Portanto, há casos desses. Há pessoas que acham que a única maneira de terem boa nota é fazer plágio. Há outras que não têm tempo, não é? Fazem muitas coisas, deixam tudo para outro e depois não têm tempo e é mesmo muito sair. E há outras pessoas que acham que não se passa nada se plagiar, não é? Portanto, ou querem ter boas notas para os pais verem, ou querem fazer o curso só para subir na categoria. Outra desculpa habitual é dizer que a pessoa está a falar de uma coisa que não interessa para nada, não é? Portanto, o que é que eu vou aprender para estudar isso? Ou pensar que o plágio é normal, portanto, às vezes somos tentados mesmo, não se quiser que a ocasião está no padrão. E também, por vezes, não há regras de punição e achamos que o crime compensa. Responder ao contrário. Felizmente, tal como é fácil de plagiar, também é fácil de detectar. Portanto, há ferramentas usadas que se podem usar para detectar o plágio. Eu vou explicar aqui, rapidamente, o que é que está na base dessas ferramentas. O que está na base dessas ferramentas é esta afirmação que está aqui, que se houver dois autores a escreverem textos independentes, há muito baixa probabilidade que eles utilizem os mesmos trigramas. Os trigramas aí são sequências de três palavras. Okay? Portanto, mesmo eu escrever dois textos de forma independente, há baixa probabilidade de usar os mesmos trigramas. Okay? Portanto, e as ferramentas são baseadas nesta constatação. Portanto, tem aqui um exemplo de trigramas, que é o título desta apresentação. Portanto, basicamente vou fazendo sequências de palavras, pego naquele texto e faço sequências de três palavras. Okay? Portanto, tenho o primeiro trigrama, que é intervalo de ensino, o segundo trigrama de ensino secundário, o terceiro de ensino secundário e secundário superior. E se eu fizer pesquisas na Google, utilizando frases, que é colocar aquilo entre aspas, o primeiro trigrama dá 44.800, o segundo, vou reduzindo o número. Se fizer controle do texto, dá-nos um número diferente. Okay? Portanto, digamos que eu posso considerar que o conjunto de trigramas é uma assinatura digital do texto.
e que, se eu tiver dois textos com os mesmos trigramas, é bastante provável que tenha havido plágio. Okay? Então, os programas que existem para detecção de plágio, o que fazem é comparar os textos com base nesses trigramas. E depois colocam, portanto, fazem buscas em base de dados locais. Então, aqui na universidade nós podemos ter uma base de dados onde colocar todos os trabalhos realizados e depois disso vão à internet e mostram os textos par a par ao professor. É claro que pode haver plagiadores poliglotas, então essas ferramentas convém que tenham também tradução automática para irem buscar trigramas, documentos em inglês ou outra língua. Agora, a outra questão que eu queria colocar é como é que podemos combater o plágio. Normalmente, é muito comum que nas instituições não haja políticas definidas e práticas concretas para a erradicação do plágio. Também outra questão que acontece muito é não haver ferramentas automáticas que permitam aos professores, antes de corrigir qualquer trabalho, passar pela ferramenta, se der zero, pronto, isso já está aprovado, nem vou ver. Portanto, digamos que nestes contextos, em certas circunstâncias eu posso dizer que o plágio está institucionalizado agora informalmente, porque não há maneira de combater. Portanto, os docentes se sentem impotentes para o combater. Portanto, o que é que as instituições podem fazer? Podem introduzir ferramentas automáticas para a detecção do plágio, definir políticas, definir práticas institucionais, definir códigos de conduta. O que é que os professores podem fazer? Falar abertamente do problema nas aulas, definir o código de honra para as suas disciplinas, ensinar estudantes a citar, não é? Para depois não haver desculpa que não sabia, entregar trabalhos sempre com uma cópia digital para se poder usar a ferramenta e advertir os alunos do que pode acontecer no caso de serem apanhados com a boca na botija. Relativamente aos estudantes, Relativamente aos estudantes, é preciso planear os trabalhos com cuidado, identificar bem as partes que são nossas ou que são de terceiros, referenciar as fontes e há alturas em que nós queremos usar mesmo aquele texto, temos é que o colocar entre aspas, para dizer que retiramos uma determinada fonte. Inclusive, uma coisa que me parece viável, agora estou a falar com as autoridades da universidade, é a partilha de uma plataforma destas por várias instituições. Portanto, manter este serviço na nuvem e os professores terem contas para poderem usar nas suas disciplinas. Ok, aqui estão algumas referências. Há uma página bastante engraçada sobre plágio, que é aquela última que está ali, quer para professores como para estudantes. E, portanto, se tiver alguma pergunta. Diga. Gostava
sabe que isso deu maiores contributos nos últimos anos ao combate ao plágio. Estou a falar de um caso que foi muito conhecido, não sei se aqui chegou a Europa, mas que passou por uma pequena cegueira com uma professora. O que é que quer colocar nessa casa? Eu, se quer que diga, não conheço muitos detalhes, mas houve por lá uma doutora que viu a tese. Basicamente foi isso. Portanto, ela viu a tese, chegou a defendê-la e depois apareceram os verdadeiros autores. Um era um doutor ali dos países nórdicos, outro acho que era um doutor brasileiro e que caiu em si e a universidade foi obrigada a tirar o título, não é? Mas, infelizmente, já vi nas notícias ministros admitirem-se por causa do plano. Portanto, assim, não foi um único caso. Tem havido bastantes casos de plágio atingirem a comunicação social por causa de serem pessoas de elevada responsabilidade política e mediática. Mais alguma questão? Eu espero que as pessoas que saíram por outro motivo não tenham sido por causa daquilo que eu estou a dizer. Ok, muito obrigado pela vossa atenção.